Enquanto a partícula estiver passando como onda, você não pode discordar disso, entendeu? Enquanto o átomo ou a célula, a molécula, seja lá o que for, estiver passando como onda por essas duas fendas, é impossível você dizer que não existe um outro universo. Até os próprios físicos mesmo, os físicos não quânticos, né, falam que é um universo não local, é um outro universo. Não é esse é o local. O outro é o não local, então existe outro universo. Eu sou o de Brito e sou pesquisador da física da consciência chamada mecânica quântica. E nesse vídeo aqui a gente vai explicar sobre o experimento da dupla fenda, para que assim as pessoas consigam imaginar o que é o experimento, o que é o átomo, o que é a partícula e como ela se comporta no experimento da dupla fenda. De um jeito fácil, com animação, vou colocar até a animação aqui para que não fique um negócio chato, né? E para que as pessoas tenham assim, um pouco de capacidade de abstração, ela saber imaginar a dupla fenda e começar a aplicar na vida real, sabe? Porque por mais que mecânica quântica, pessoas acham que é uma coisa mística, mas enfim, não tem nada a ver. É como funciona a nossa realidade. E para você que é pesquisador de si mesmo e está nesse campo de lei da atração, expansão da consciência, lei da vibração, todo esse universo, sabe, da mecânica quântica, já se inscreve, dá like pra gente poder levar adiante esse tipo de conhecimento, sabe? Porque a gente precisa se livrar do karma, que é omitir esse tipo de informação. Tem pessoas que sofrem não ter esse entendimento, mas enfim, vamos lá. O experimento, para a gente entender de um jeito mais fácil, a gente vai fazer em 3 partes. A primeira parte, a gente vai lançar bolinha de gude em direção às duas fendas. Primeiro por uma fenda e depois por duas fendas. E depois a gente vai fazer com uma onda. A gente vai lançar uma onda como uma pedrinha sendo jogada no lago, sabe? A gente vai provocar uma onda e lançar em direção a uma fenda e depois a duas fendas. E na terceira parte, na parte final, a gente vai lançar partículas de luz chamadas elétrons, que é... O que é uma partícula? Partícula é a parte do átomo. O que é o átomo? É o menor tijolinho que constrói toda a nossa realidade. Tudo, absolutamente tudo é feito de átomos. Tem gente que acha que a cadeira, né, é feita de átomos, só que o corpo dela não. Tudo, absolutamente tudo, é feito de átomos. E esse experimento também prova que existe um mundo invisível, uma dimensão invisível. Calma, pera aí, faz assim. Antes de você desligar, faz assim, ó. Com a sua mão, abana o seu rosto. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? A sua mão, ela está colidindo com várias moléculas de oxigênio, provocando, sabe, assim, uma onda de moléculas de oxigênio, sabe? E essa onda vai em direção ao seu rosto. É assim que a gente, quando está calor, né, se refrescando. Existe uma onda chegando, indo de encontro ao seu rosto. Mas enfim, vamos para o experimento. Para ficar um pouco mais legal, se eu tirar o daqui e vamos rodar o vídeo. Na primeira parte, o que acontece? A gente vai lançar bolinhas de gude, como eu disse, não é verdade? A gente vai lançar em direção a uma fenda e depois a duas fendas para ficar bem mais fácil. Sempre no topo. Aqui a gente está lançando em direção a uma fenda. Isso aqui é uma fenda. A gente não consegue nem imaginar o que é uma fenda, mas caso meu, enfim. Em uma fenda. E lá atrás existe um anteparo, bem aqui. É uma lousa preta. Se chama anteparo. No anteparo a gente vai ver um padrão com somente uma tira, né? Uma tira. A gente jogou bolinhas de gude, massa, matéria. Agora a gente vai adicionar uma segunda fenda e lançar bolinhas de gude em direção a essas duas fendas. E a gente tem lá atrás, no anteparo, na lousa negra lá, duas tiras. Agora a gente vai fazer com uma onda. A gente vai provocar uma onda no lago e lançar essa onda em direção a uma só fenda, que é essa fenda ali. A bolinha já caiu, provocou a onda. A onda passa pela fenda, causando lá no anteparo, na lousa preta, um feixe de luz. É como a tira lá com as bolinhas de gude, mas isso aqui é o padrão onda. Enfim, aqui no anteparo a gente vê um feixe só de luz. O pico da onda vai em direção ao anteparo e provoca somente um feixe de luz. Meu, para ficar bem fácil isso aqui.
Agora a gente vai adicionar uma segunda fenda e vamos lançar em direção ao anteparo negro, a lousa negra lá, a onda de novo. O que acontece aqui? A onda, ela passa pelas duas fendas, aliás, provocando duas ondinhas. Cada ondinha, cada pico da ondinha anula uma a outra, causando assim essa interferência de onda. Presta atenção nesse padrão de interferência. Uma onda anula a outra e causa toda essa festa de anulação de onda. No anteparo a gente vai ter vários feixes, né? Vai ter vários feixes lá no anteparo negro lá. Então, com a bolinha de gude, a gente tem dois feixes lá atrás, e com a onda passando por duas fendas, ela se anula. É um padrão totalmente diferente, não é verdade? Então, bom, é isso daqui. Agora a gente vai lançar em direção a uma fenda bolinhas de gude de novo, só que microscópica, a partícula de elétron, uma partícula chamada elétron, é uma partícula de luz, em direção a essa única fenda. E como nas bolinhas lá do outro lado, cara, no anteparo, causa somente um feixe de luz. Isso aqui não é mais as bolinhas, ainda é massa, só que é com partículas de luz, com elétrons. Causa esse efeito. Só que quando a gente adiciona duas fendas, são bolinhas microscópicas, sabe, em escala atômica, quântica. O que acontece? É como se fosse as bolinhas lá do começo. O problema é que causa uma interferência como a das ondas do lago aqui, entendeu? E como que uma partícula provoca do outro lado, é massa ainda, como que essa partícula provoca um padrão de vários feixes como os da onda, né? Com uma fenda acontece uma coisa totalmente normal, que é somente um feixe, e com duas, que era para simplesmente ter dois feixes só lá do outro lado. Nossa, meu vizinho apareceu com o carro uma hora dessa. Era para ter dois feixes, causa o padrão da ondinha lá do lago, quando a gente joga pedra. É massa, é algo sólido ainda, é uma ínfima parte da matéria, a partícula, e ela se comporta como onda. Isso que deixou os cientistas assim, pô, como que isso pode acontecer se ela é uma partícula, se é massa e ela se comporta como onda, né? Se comporta como onda e causa essa interferência com as duas fendas. É nessa hora que a gente usaria aquele meme do carinha que fala assim: Ué? É um padrão de ondas com massa, entendeu? Isso que deixou os cientistas assim, mas calma aí, ainda tem um pouquinho mais para ser explicado aqui. Eles acharam que as partículas, elas estavam batendo uma nas outras, sabe? E assim jorrando e causando aquela interferência ali. Então o que eles fizeram? Eles colocaram para lançar em direção às duas fendas só um por um elétron atrás do outro, um por um, individualmente, né? Só que depois de um tempo o padrão de onda continuou a aparecer. Depois de uma hora, para ser mais exato, o padrão de ondas continua aparecendo. Então quer dizer que a partícula ainda continua se comportando como onda. Já tem 9 minutos aqui, cara. Nossa, não tem outra explicação. A partícula vai em direção às duas fendas aqui. Ela se transforma em uma onda de potencial. Como as ondinhas lá do lago lá, ela passa pelas duas fendas. E simplesmente volta a ser partícula e vai em direção ao anteparo lá do outro lado. Entendeu?
E matematicamente eles fizeram as contas, e o que pode acontecer? A partícula ela pode estar passando por duas fendas, por uma só, pela outra ou por nenhuma. Essas são as possibilidades, né, em aberto. Todas essas possibilidades em aberto, ela passa por uma, pelas duas ao mesmo tempo ou por nenhuma. Só que eles foram mais a fundo ainda, eles não entenderam por que a partícula estava passando como onda, a partícula sólida estava passando como onda. Então eles resolveram espiar, eles colocaram uma câmera microscópica, uma espécie de câmera microscópica para espiar por onde que o átomo está passando para causar aquela interferência. O problema é que quando eles começaram a observar a partícula para saber o porquê que a interferência lá estava sendo como onda, ela deixa de ser onda, ela para de se comportar como onda do outro lado. E no anteparo preto só tem dois feixes, então ela não se comportou mais como a onda, entendeu? E eles descobriram assim que quando eles não estavam observando, a partícula ela passava como onda e dava todos esses feixes lá do outro lado. Só que quando eles observam a partícula passando, ela não se transforma mais em onda, ela não vira aquela onda e passa para ter aquela interferência de vários feixes, entendeu? E foi aí que eles entraram nesse conceito, partícula ou onda.